Nelson Kobayashi volta com a gente para comentar também sobre esse assunto, essa disputa aí das eleições municipais. Guilherme Boulos ativo durante essa última semana, a gente viu aí na matéria do David de Tarso, fazendo as suas andanças também, em uma semana muito difícil aqui na capital paulista, de greve, inclusive. E Ricardo Nunes também se mantendo ativo aí nesse jogo político. Como que você vê essa disputa neste momento, Koba? São os dois principais pré-candidatos, né, Paula? As pesquisas apontam o Guilherme Boulos como líder nas pesquisas e o Ricardo Nunes, atual prefeito em busca da reeleição, neste caso, em segundo, e os dois, curiosamente, crescendo nas pesquisas, deixando os demais para trás. O Guilherme Boulos é o candidato da esquerda e agora ele está com um discurso muito mais moderado, né? Inclusive em entrevistas, dando discurso pelo diálogo, agora em relação a essas questões das privatizações mesmo. Em outra época ele faria manifestação, agora ele está falando que quer dialogar com o Tarcísio. Já o Ricardo Nunes tem aquela questão envolvendo o apoio ou não do ex-presidente Bolsonaro. Ele quer, claro, os votos bolsonaristas, mas não quer sair na foto com o ex-presidente, não quer se vincular à imagem dele para também não ser impactado por alguma rejeição que contra ele exista, em especial na capital, em São Paulo, e isso vai mexendo com o jogo político com outros interessados. Ricardo Salles voltando para o cenário como novamente um pré-candidato, com aquela disputa se sai pelo PL ou não, até porque ele não tem o apoio do presidente da sigla, o Valdemar da Costa Neto, está tentando, inclusive, segundo as notícias, sair do partido com a bênção para ir para outro partido que acolha essa pretensão de candidatura, e os outros candidatos também. Tabata Amaral conversando com o PSDB, ou com um dos níveis do PSDB, né? Porque o PSDB pode ser para a direita, para a esquerda ou para qualquer rumo, a depender se do diretório municipal, estadual ou nacional que estejamos falando. E o Kim Kataguiri, que se coloca como pré-candidato, mas com baixíssimas chances do União Brasil, seu partido, abraçar essa candidatura, porque o União Brasil em São Paulo é base histórica, clássica e muito firme do Ricardo Nunes, ou seja, o jogo vai se montando daqui até o ano que vem, isso só vai aumentar e muita coisa ainda tem para acontecer. Pois é, Koba, uma mudança significativa que podemos ter é justamente essa possibilidade que você citou, né, de que renasça a pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles. Ao longo da semana tivemos a informação de que teria havido uma sinalização do ex-presidente Jair Bolsonaro de que poderia deixar o apoio a Ricardo Nunes, que está apalavrado por enquanto, né? A situação de momento é essa. O PL, que é o partido de Bolsonaro, e o próprio ex-presidente apoiariam o atual prefeito à reeleição, mas diante disso que você falou, né, dessa tentativa de afastamento de Nunes, de tentativa de dissociação da imagem dele de Bolsonaro, haveria a possibilidade de que optasse-se então por um candidato bolsonarista raiz, digamos, e aí seria o deputado federal Ricardo Salles. Como é que isso mudaria o jogo? Te pergunto em primeiro lugar, Koba, se você acredita nessa possibilidade de que ainda tenhamos a candidatura de Ricardo Salles, e como é que isso movimentaria o tabuleiro todo? Quem é que se beneficiaria caso Salles entrasse na parada? Quem seria o maior prejudicado? Como é que você analisa esse cenário? Seria interessante, até porque a gente não teve nas pesquisas o nome do Ricardo Salles lançado à consulta pública, né? Ele não está nessas pesquisas que a gente tem comentado. Nós vimos só o Boulos, o Nunes, a Tabata e o Kim Kataguiri. E aí o Ricardo Salles, se colocando no jogo, ele vai ter a representatividade de uma direita mais consolidada, que é a direita bolsonarista. E vamos nos lembrar que o Ricardo Salles foi um deputado federal muito bem votado, o terceiro mais votado no estado de São Paulo e na capital o segundo, inclusive passando os votos do Eduardo Bolsonaro, ou seja, é alguém a ser considerado como um candidato com certa força, a considerar inclusive o apoio do presidente, da figura do Bolsonaro. O Bolsonaro tem mais votos que o PL, ninguém vota no partido, o partido é que se aproveitou do bolsonarismo nesse caso, até porque o partido já existe há muito tempo e nessa eleição com o Bolsonaro aumentou consideravelmente o seu número de parlamentares, ou seja, a questão do Bolsonaro apoiar gera votos. A questão do PL apoiar gera viabilidade eleitoral, porque ninguém pode se candidatar sem partido. Por isso aqui, o Ricardo Salles se colocando no jogo com algum outro partido que tenha minimamente a representatividade para dar a ele o tempo de televisão e a possibilidade de participar dos debates, já mexe no jogo a ponto dele ser um candidato viável. E aí a disputa seria com os votos do Ricardo Nunes, pretendendo ir ao segundo turno com o Guilherme Boulos, porque quem vota no Boulos não vai deixar de votar nele para votar no Salles, isso é óbvio. A disputa ficaria ali entre os Ricardos pelos votos de centro e de direita, isso seria muito interessante.
Tem muita água para rolar ainda, né? Vamos seguir de olho.